Telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, não há um parlamento no país, seja estadual, federal ou municipal, que possa permitir-se no dia de hoje a não avaliar e manifestar acerca das manifestações que tomam conta do nosso país. E percebo que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em alguns discursos que me antecederam, já presta sua solidariedade, seu apoio, seu reconhecimento à justiça das bandeiras levantadas por essas manifestações país afora. Mas eu acho que essas manifestações exigem de nós, deputado Zé Ricardo, uma outra reflexão. Porque eu ouço todos falando, prestando solidariedade à manifestação, dizendo que é bom ouvir as vozes das ruas, deputado Vicente. Mas todo mundo fala como se as manifestações só tivessem a ver com os outros. Esses gritos que estão sendo dados nas ruas são gritos para os nossos ouvidos. São gritos para a classe política brasileira. Porque prestar solidariedade, dizer que concorda com a manifestação é fácil. Mudar a conduta e passar a ter uma conduta como exige o conjunto da sociedade brasileira, aí é uma missão muito mais difícil para as casas legislativas. Não são manifestações contra um ou outro partido. Estamos falando aqui de manifestações na Bahia, onde o DEM governa a prefeitura e o PT o governo do Estado. Manifestações em São Paulo, onde o governo do Estado é do PSDB. Manifestações no Rio de Janeiro, onde o governo do Estado é do PMDB. Manifestações no Rio Grande do Sul, onde o governo do Estado é do PT. E a estrondosa vaia que a presidente Dilma recebeu na abertura da Copa das Confederações. Isso quer dizer alguma coisa a nós, classe política brasileira. Nós não podemos ficar falando disso como se o protesto não fosse contra nós. Como se o protesto fosse contra algo abstrato. O que o povo está dizendo nas ruas é que não aceita mais um sistema político que permite que Sarney seja presidente do Senado, sucedido por Renan Calheiros. O que o povo está dizendo é que não aceita mais que se construam estádios de milhões de reais Brasil afora e no entorno desse estádio as crianças não tenham escola, as mães não tenham creche para deixar seus filhos, o transporte público seja desastroso. O que o povo está dizendo nas ruas, e dirá dia 20 agora, aqui em Manaus, é que não aceita que um estado, que uma cidade, que tem um sistema de transporte público depredado, precário, que tem um sistema único de saúde que na última avaliação do Ministério da Saúde ficou entre os piores do país, que tem o quarto maior número de miseráveis do país, que esse Estado possa se dar ao direito de ter uma ponte de 1 bilhão de reais ou um estádio de 700 milhões de reais. O que o povo está dizendo é que ele não aceita passar dentro de um ônibus velho pagando R$ 2,90 de tarifa, numa rua toda esburacada, e dentro desse ônibus passar em frente a uma bela arena que vai custar 600 milhões de reais. Nós precisamos ouvir essa voz que vem das ruas, sob risco de sermos atropelados por esse movimento. Movimento legítimo do povo brasileiro, movimento legítimo da juventude brasileira, movimento legítimo, deputado Vicente, de uma sociedade que olha e preocupa-se com a questão econômica no nosso país. Porque a cheia da inflação
começou a bater na porta da classe média, porque a cheia do pífio crescimento do PIB começou a bater a porta dos mais pobres, fechando postos de trabalho. E porque nesse país, em que a economia começa a dar sinais de certa retração, os governantes insistem em gastar no que é supérfluo, insistem em gastar no que é prioridade. E infelizmente, deputado Vicente, já ouço Vossa Excelência, os legislativos insistem em legitimar esses desvios de conduta, esses desvios de prioridade. Portanto, o grito não é só para o governador, não é só para a presidente Dilma. O grito é para os nossos ouvidos também, para uma postura mais austera dos parlamentos, para uma postura mais transparente dos parlamentos, para uma postura que estabeleça uma relação de confiança entre o parlamento e a sociedade. Confiança, deputado Vicente, que nós efetivamente perdemos nos últimos anos. E nós precisamos saber ouvir, interpretar e responder. Responder não só com solidariedade, responder com manifestações efetivas de mudança de postura, responder com novas atitudes, responder com absoluta transparência das ações do parlamento, responder com absoluta firmeza em qualquer desvio de conduta, seja do executivo, seja interna corporis no parlamento. É isso que a sociedade espera de nós. É isso que esse grito quer dizer aos nossos ouvidos. E aí, deputado Vicente, nós temos uma escolha a fazer agora. A escolha do corporativismo, do pragmatismo político, do interesse ao grupo político que eu pertenço, ou a escolha de uma grande virada na história do nosso país. Uma virada que resgate a credibilidade dos parlamentos, que resgate a confiança que a população deve estabelecer com os seus representantes. Eu ouço Vossa Excelência antes de encerrar esta minha fala. Deputado Marcelo, eu primeiro agradeço a Vossa Excelência a concessão do à parte e quero me associar ao seu pronunciamento e quero também fazer parte dele quando fui a esta tribuna exatamente para tentar ecoar, não com a capacidade de elaboração de pensamento que Vossa Excelência tem, mas para, dentro da minha maneira de ver este processo, poder emitir a minha opinião, meu ponto de vista. Eu não tenho nenhuma discordância com o pronunciamento que Vossa Excelência faz. Eu disse que me sinto feliz como brasileiro por descobrir, por acordar, por que não dizer, ou seja, acordar e ver que o povo brasileiro está acordando, está tirando a venda, está indo. Por entender, deputado Marcelo Ramos, que nenhuma grande conquista aconteceram por conta exclusiva das casas dos parlamentos ou da classe política. De certa forma, eu estou abrindo mão, tá certo, daquilo que é uma obrigação nossa, tá certo, mas que nós, a classe política, estamos demonstrando não sermos capazes de fazer as grandes mudanças e as transformações que a sociedade necessita, nem tampouco temos a capacidade de compreender e de fazer a separação entre o que de fato é prioridade e aquilo, como usou muito bem a expressão o deputado Sidney Leite, o que é pão e circo. E, a meu ver, o que a população está fazendo é exatamente fazendo uma separação clara do que é pão e do que é circo. A Copa do Mundo, todo mundo se regozijava com a sua conquista. E, por sua vez, deputado Marcelo, se dizia que muitas coisas boas aconteceriam para as cidades, para o país, por conta da Copa do Mundo. Eu pergunto de Vossa Excelência, quanto o governo federal botou em investimento na Copa do Mundo a fundo perdido no estado do Amazonas? Qual foi a contrapartida, ou qual será, melhor dizendo, a contrapartida que ficar para o povo da cidade de Manaus após a Copa do Mundo? Quando essas pessoas estão indo às ruas, e Vossa Excelência foi muito feliz, e eu também disse isso, ou seja, sem nenhuma vinculação político-partidária, os partidos tentaram empunhar algumas bandeiras, para dizer que esta não é uma causa partidária, mas uma causa do povo brasileiro que não aguenta mais as promessas, o pão e o circo.
Então, deputado Marcelo Ramos, a lutar por aquilo que é seu interesse, e só as grandes mudanças neste país não aconteceram dentro dos parlamentos, aconteceram quando o povo foi para as ruas. Daí a minha satisfação, porque até bem pouco tempo, deputado Marcelo Ramos, a gente via as coisas acontecendo, parecia que nós nos acostumávamos, que tornou-se comum em nossas vidas um escândalo, mais outro escândalo, e a gente foi se acostumando a conviver com o escândalo e a população silente, sem nenhuma manifestação. Parece-me que o limite, a paciência dessas pessoas esgotou. Então eu peço, inclusive, deputado Josué Neto, que Vossa Excelência possa suprimir do tempo do PMDB o tempo do aparte utilizado ao deputado Marcelo Ramos, para que ele possa concluir, uma vez que eu confesso haver, e peço desculpa ao orador por ter, vamos dizer assim, tomado tanto do seu tempo. Agradeço, deputado Marcelo Ramos, a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Vicente. Eu acato integralmente a parte de Vossa Excelência. Vejo em Vossa Excelência sinceridade nas preocupações relacionadas à preservação do Parlamento e fortalecimento do Parlamento. Quero, por fim, senhor presidente, usando esses últimos 3 minutos que me restam, dizer da minha alegria cidadã de perceber a juventude brasileira mobilizada em torno de bandeiras justas, de bandeiras que têm como objetivo a preservação e a consolidação das nossas instituições democráticas. Eu não quero aqui falar de meia dúzia de idiotas que aproveitam-se de 100 mil brasileiros que saem às ruas de forma legítima, pacífica, com bandeiras justas, e aproveitam-se disso para atos de violência ou de vandalismo. Esses idiotas não simbolizam e não expressam o conteúdo das manifestações que hoje mobilizam a juventude brasileira. Se alguém tem medo dessas manifestações, se alguém tenta desqualificar essas manifestações, eu quero aqui fazer o caminho inverso, dizer que a classe política tem o dever de ouvir os gritos que vêm das ruas, de enfrentar os desafios de retomar a credibilidade e a confiança da população que nós representamos. E quero dizer, por fim, vi muita polêmica nas redes sociais, porque nessas manifestações não podem falar líderes estudantis, não podem falar políticos. Eu, deputado Zé Ricardo, quero na quinta-feira estar lá na praça, sem falar, de mãos dadas com meu filho de 16 anos, para, como cidadão, participar desse momento importante da história do país, como participei na minha juventude de muitas lutas, e aproveitar para convocar todos os homens e mulheres de bem, todos os parlamentares que têm vida pública, que permitam circular no meio da população, e aqui nesta casa tem uma grande maioria que se permite circular no meio da população, para que nós estejamos lá, como cidadão, olhando nos olhos das pessoas, ouvindo os gritos que muitas vezes não chegam a esse parlamento, e tentando passar a restabelecer uma relação de confiança, de companheirismo, de solidariedade com o povo que nós representamos. Esse encastelamento do parlamento tem feito muito mal à nossa democracia. Esse afastamento das pessoas que representam o povo, dos seus representados, tem feito muito mal à democracia. Nós precisamos resgatar uma relação de proximidade, de confiança e, acima de tudo, uma relação de um parlamento que tem, antes do compromisso com o governante da hora, o compromisso com os seus representados, que é o povo do Estado do Amazonas. Portanto, eu concluo essa minha fala respeitando o tempo, convocando todos os cidadãos e cidadãs para no dia 20, às 17 horas, a manifestação na Praça da Matriz. Muito obrigado, senhor presidente.